Olá, meus queridos alunos do curso de Agroindústria ou de Biotecnologia do IFAL Campus Batalha, ou você que é aluno de outra instituição e acabou descobrindo essa aulinha aí pelo YouTube. Na aula de hoje a gente vai continuar discutindo sobre as bactérias. Na última aula a gente estudou sobre morfologia celular e arranjos celulares, né? Então a gente conheceu bactérias na forma de cocos, na forma de bacilos, espirilos, espiroquetas, alguns arranjos como sarcina, tétrades, estafilococos e assim por diante. Na aula de hoje, a gente vai começar a classificar as bactérias de acordo com o seu metabolismo, né? Então, a gente vai começar a estudar, por exemplo, os tipos de respiração celulares das bactérias, que tipo de nutrição essas bactérias realizam, temperatura ótima para a multiplicação bacteriana. E para a aula ser um pouco mais compacta, um pouco mais prática, hoje a gente vai focar apenas no quesito respiração celular. Antes de mais nada, é muito importante que a gente entenda que o processo de respiração celular tem um objetivo fundamental, que é produzir energia para essa bactéria. Então, respiração celular é um processo de síntese de ATP. Professor, o que é ATP? Não lembro mais. É a sigla para uma molécula chamada adenosina trifosfato, que é uma molécula que vai armazenar energia celular. Energia celular para quê? Para que uma bactéria precisa de energia? Para se multiplicar, para produzir enzimas, para produzir efeitos patogênicos ou benéficos, enfim, para sobreviver. Todo ser vivo precisa de energia. E a respiração celular é o meio pelo qual essas bactérias sintetizam energia. Ficou claro? Vamos lá. E outro conceito que a galera do primeiro ano talvez ainda não tenha estudado, mas que eu vou explicar de uma forma bem simples, e lá para frente a gente vai aprofundar um pouco mais nesse conceito, é o potencial de óxido-redução, que é representado por essa sigla, EH. Então, toda vez que a gente apresentar essa sigla EH, refere-se a potencial de óxido-redução, que é a capacidade de um átomo, de uma molécula, de um composto, em perder ou ganhar elétrons. Quanto maior a capacidade de um elemento perder elétrons, mais oxidado é esse composto. Quanto maior a sua capacidade de ganhar elétrons, mais reduzido é esse composto. E um fator que influencia muito no potencial de óxido-redução de um alimento, por exemplo, é a concentração de oxigênio presente no meio. Quanto mais oxidado, quanto maior a concentração, digamos assim, de forma bem simples, né? Quanto maior a concentração de oxigênio de um composto, de um alimento, mais positivo vai ser esse valor aqui, olha, esse valor de H, valor de potencial de óxido-redução. E quanto mais reduzido for um composto, quanto menor a concentração de oxigênio desse composto, mais negativo vai ser o valor desse potencial de óxido-redução. Então, isso aqui é uma explicação bem simples. Quando a gente for estudar os fatores intrínsecos e extrínsecos relacionados ao crescimento bacteriano, a gente vai aprofundar mais esse conceito. Mas, por enquanto, a gente fica com essa explicação. Aqui a gente tem uma tabela do potencial de óxido-redução de alguns alimentos. Então, na coluna aqui à esquerda, a gente tem alguns alimentos, como leite, queijos, carnes, e aqui na coluna da esquerda, né, coluna da direita, alguns alimentos, e na coluna da esquerda, o valor do potencial de óxido-redução médio desses alimentos, tá? O leite, por exemplo, é um alimento que tem um alto poder, um alto potencial de óxido-redução, altamente positivo, olha, muito rico em oxigênio, entre mais 200 a mais 400. O mesmo acontece para sucos, como o suco de uva e o suco de limão. Já a carne in natura, por exemplo, tem um potencial de redução negativo, entre menos 60 e menos 150. A carne enlatada, do mesmo jeito, né? Aquela carne enlatada a vácuo, né? Sem presença de oxigênio, menos 20 a menos 150. Já a carne moída, que passa pelo processo de moagem, ela tem a sua área superficial aumentada. Então, a gente incorpora mais oxigênio nesse processo de moagem. Por isso que o potencial óxido-redução dela é elevado, olha, mais 300. Lembrando que esse potencial de óxido-redução é dado em milivolts, ok? Não está mostrando aqui, mas é um Mzinho com um V maiúsculo.
milivolts. Então, para quem está dando pause e anotando, anotem aí que o potencial de oxidorredução é dado em milivolts, MV, beleza? Nós temos duas principais e grandes grupos de bactérias que são categorizadas, classificadas de acordo com seu tipo de respiração. As bactérias aeróbias, como vocês podem ver aí no desenho, vocês já conseguem deduzir que são bactérias que necessitam de oxigênio para sobreviver, para se multiplicarem, e as bactérias anaeróbias. E cada um desses grandes grupos vai se subdividir em outros diferentes subgrupos, que é o que a gente vai estudar na aula de hoje. Vamos começar então pelas bactérias aeróbias. Então a gente tem aí 3 grupos de bactérias aeróbias. As aeróbias estritas ou obrigatórias. Então, para quem está anotando, dando pause, anotem aí que em algumas provas, até prova de Enem, prova de concurso, pode aparecer o nome bactérias aeróbias estritas ou obrigatórias. O segundo subgrupo seriam as bactérias aeróbias facultativas. E o terceiro subgrupo, bactérias microaerófilas. Eu quero deixar claro nesse slide também que vamos falar de bactérias anaeróbias facultativas também. E o conceito, a explicação é basicamente a mesma. Então, você pode encontrar bactérias aeróbias facultativas e anaeróbias facultativas. E a explicação vai ser basicamente a mesma. Daqui a pouco a gente explica isso daí. Vamos começar, então, com aqui a gente tem as bactérias anaeróbias, né? E os 2 subgrupos no qual elas se dividem. As anaeróbias estritas e as anaeróbias facultativas ou aerotolerantes. Tem livros que abordam o termo aerotolerante para as anaeróbias e não facultativas. E algumas provas de vestibular antigo, algumas provas de Enem que eu tenho visto, eles utilizam mais o termo anaeróbio facultativo. E a explicação é a mesma para aeróbia facultativa e anaeróbia facultativa. Daqui a pouco a gente vai ver. O que seriam as bactérias aeróbias? Basicamente, são aquelas bactérias que necessitam de oxigênio para realizar seus processos metabólicos, certo? Então, elas necessitam de estarem em um alimento, em um meio que possua um potencial de oxidorredução positivo, certo? E aqui embaixo eu coloquei uma reação genérica, né, do processo de respiração celular, onde a gente tem 1 mol de glicose, C6H12O6, sendo oxidado por 6 mols de oxigênio, e dessa reação aqui eu tenho a formação de 6 mols de gás carbônico, 6 mols de água e olha aqui, energia na fórmula de moléculas de ATP. Então essa é a fórmula mais genérica que a gente pode apresentar para a síntese de energia através da respiração celular. As bactérias aeróbias estritas ou obrigatórias são aquelas bactérias que obrigatoriamente necessitam de oxigênio no meio para se multiplicarem. Ou seja, sem oxigênio essas bactérias acabam morrendo, não se multiplicam mais. Como exemplo, eu coloquei aí 3 gêneros bacterianos, micrococcus. Então, a gente tem várias espécies do gênero micrococcus que são aeróbias estritas ou obrigatórias, e aí a gente tem relatos de artigos científicos de micrococcus, algumas espécies de micrococcus sendo isoladas de ostras, por exemplo, alteromonas, que são bactérias naturalmente encontradas em ambiente marinho. Então, está associada à contaminação geralmente de frutos do mar, né, como camarão, pescados e etc. Então, a gente vai ter algumas espécies de alteromonas sendo aeróbias estritas e algumas espécies também de pseudomonas, né, bastante relacionada aí à deterioração de diferentes tipos de alimentos, inclusive leite e derivados. Lembrando que a gente vai ter algumas espécies de pseudomonas que são aeróbias facultativas e algumas espécies do gênero pseudomonas que são aeróbias estritas. Com
relação às aeróbias facultativas, o número de gêneros e de espécies bacterianas é maior. Aí eu coloquei 3 gêneros como exemplo. E o que são as aeróbias facultativas? São aquelas bactérias que crescem muito bem em condições de aerobiose, ou seja, na presença de oxigênio, mas que também conseguem se adaptar a condições de anaerobiose, ou seja, na ausência ou na baixa concentração de oxigênio, principalmente na baixa concentração de oxigênio. Então, são bactérias que, como o próprio nome já diz, facultativas, vão crescer facultativamente em altas concentrações de oxigênio, inclusive crescem melhor em altas concentrações de oxigênio, mas que também se adaptam a baixas concentrações. E um gênero, gêneros clássicos dessa classificação são as enterobactérias. Aí eu coloquei apenas 3 exemplos, mas nós temos inúmeros, A Yersinia, a Salmonella, a Escherichia coli, que é uma das bactérias patogênicas atualmente mais estudadas, por pesquisadores. Salmonella geralmente está associada à contaminação de produtos alimentícios que levam, por exemplo, à utilização de ovo cru, como a maionese, molho para salada, São bactérias aeróbias facultativas. Ficou claro? Quem quiser dar uma pausa, anotem. E as bactérias microaerófilas, o próprio nome já sugere, são bactérias mais exigentes, ok? Elas não suportam grandes quantidades de oxigênio presente no meio. Porém, elas vão necessitar de uma certa concentração de oxigênio. Então, elas não suportam elevadas concentrações, mas precisam de concentrações mínimas adequadas ao seu crescimento. Geralmente, entre 5 a 10% de oxigênio para essas bactérias é o ideal. A partir de 21%, grande parte dos gêneros de microaerófilos não se desenvolve. Então, aí a gente tem 3 gêneros para exemplificar: Campylobacter, os lactobacilos, muito utilizados na fermentação do leite para a produção de derivados lácteos, também possuem diversas espécies microaerófilas, e algumas espécies do gênero Spirillum também entram nessa classificação. Vamos agora para as bactérias anaeróbias, Ao contrário das aeróbias, as bactérias anaeróbias não utilizam o oxigênio para os seus processos metabólicos, ou seja, elas obtêm energia através de outro tipo de metabolismo, que a gente ainda vai estudar. Muitos gêneros de bactérias anaeróbias são incapazes de crescer, por exemplo, com concentração de oxigênio acima de 0,5%. Para essas bactérias, muitas vezes o oxigênio passa a ser, por exemplo, uma substância tóxica. Elas morrem na presença de oxigênio. Aí a gente tem as bactérias aeróbias estritas ou obrigatórias, que de fato não suportam uma concentração mínima de oxigênio e multiplicam-se muito bem em ambientes anóxicos. Professor, o que é um ambiente anóxico? Um ambiente anóxico é um ambiente que tem baixíssimas concentrações de oxigênio. Vamos dar alguns exemplos. Bactérias metanogênicas, que se multiplicam, que vivem no rúmen. O que é rúmen, professora? É o estômago de animais ruminantes, como a vaca, por exemplo. Então, a gente tem uma infinidade de bactérias metanogênicas vivendo no rúmen, e essas bactérias têm uma grande importância, por exemplo, para a síntese de componentes presentes no leite. Quando a gente for estudar leite e derivados, vocês vão entender isso melhor. Outra espécie de bactéria que eu coloquei aqui para exemplificar é a Methanobacterium formicicum, que se multiplicam muito bem em ambientes onde ricos em lodos, em lagos, em esgoto, ambientes ricos em matéria orgânica e que, consequentemente, têm uma baixíssima concentração de oxigênio. Um outro exemplo
clássico de bactéria anaeróbia estrita pertencem ao gênero dos Clostridiums, né? Então, a gente tem diversas espécies de Clostridium, como o Clostridium botulino, né, que já foi isolado, por exemplo, de enlatados, né, muito relacionado com alimentos enlatados a vácuo, com carnes embaladas a vácuo, já foi isolado também, e que causa aquela doença, né, o botulismo, que paralisa os músculos, podendo levar até a pessoa à morte. Então, o Clostridium, o gênero Clostridium, também entraria aí nessa categoria de anaeróbio estrita, que não sobrevive na presença de oxigênio. Aí nós temos as anaeróbias facultativas ou aerotolerantes, cuja explicação é essencialmente a mesma para as bactérias aeróbias facultativas. Elas toleram e crescem na presença de oxigênio, embora consigam promover o processo metabólico na ausência desse elemento. Então, toleram e crescem na presença de oxigênio, embora sem utilizá-los no processo de respiração. Bactérias anaeróbias facultativas ou aerotolerantes, então, sobrevivem e se multiplicam tanto em ambientes com presença de oxigênio, porém, elas vão preferir ambientes com ausência ou baixas concentrações de oxigênio. A explicação é basicamente a mesma que a gente viu em alguns slides anteriores. Aqui eu tenho mais alguns exemplos ilustrados, o Clostridium botulinum, bastante associado à contaminação de enlatados, a carnes, pescados enlatados. Essa outra bactéria, Desulfotomaculum nigrificans, né, parece até um feitiço do Harry Potter, que é uma bactéria anaeróbia obrigatória, anaeróbia estrita, tanto faz, e que ela tem uma característica interessante, ela produz H2S, ácido sulfídrico, né, que tem um forte odor de ovo podre, né, então é uma bactéria aí também interessante da gente ressaltar na nossa aula, anaeróbia estrita. Desulfotomaculum nigrificans. Aqui a gente tem no eixo Y, como vocês estão vendo, os valores de potencial de óxido-redução, que vão de menos 500 até mais 500 milivolts, certo? As bactérias pertencentes ao grupo dos anaeróbios vão conseguir se desenvolver bem num potencial de óxido-redução que varia entre 0 até menos 500 milivolts. E aqui eu coloquei como exemplo, né, diversas espécies do grupo do gênero Clostridium. As microaerófilas, que são aquelas bactérias que necessitam de concentrações baixinhas de oxigênio para se multiplicarem, um exemplo clássico são os lactobacilos, conseguem se desenvolver em torno de 0 a menos 100 milivolts de potencial de oxidorredução. Nós temos também as anaeróbias facultativas, né? Micro-organismos anaeróbios facultativos, que vão conseguir se desenvolver bem entre menos 100 milivolts de potencial até mais 300. Então, tá aqui, ó, segue o cursor, anaeróbio facultativo. E as aeróbias estritas, ok? As aeróbias estritas, a gente tem aqui como exemplo pseudomonas, alteromonas, que a gente citou lá atrás, que vão se desenvolver bem, muito bem, numa escala entre mais 100 milivolts a mais 500 milivolts. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Carne moída com potencial de óxido-redução de mais 200 milivolts. Se a gente voltar aqui atrás, a gente vê que a carne moída poderia ser contaminada, por exemplo, com bactérias pertencentes ao grupo dos aeróbios. E sucos ou leite, por exemplo, que tem também um potencial de óxido-redução bastante elevado, na casa aí dos mais 400 milivolts. É lógico, galera, que esse valor aqui é um valor mediano, certo? Isso aqui é uma média. Essa outra figura aqui, a gente vê no eixo Y o potencial de óxido-redução. E aqui alguns exemplos, né? Então, vejam bem, a menos 350 milivolts é o potencial de óxido-redução que a gente encontra no conteúdo do rumen, que é aqueles dominantes, que é um valor mínimo para o crescimento de bactérias metanogênicas. No interior de carne cozida, aquela carne que a gente cozinhou na panela de pressão, por exemplo, o potencial de óxido-redução vai estar na casa dos menos 200 milivolts.
pedaços de carne in natura, carne crua, e alguns queijos, como queijo suíço, por exemplo, a gente tem um potencial de menos 100. Professora, por que a carne cozida ela tem um potencial de óxido-redução mais negativo do que a carne in natura? Porque quando a gente cozinha a carne, quando a gente promove a cocção dessa carne, a gente expulsa grande parte do oxigênio presente no interior desse alimento. Okay? Então, aqui nessa primeira classificação, a gente colocaria os anaeróbios. Aqui embaixo, a gente tem a carne moída, que no processo de moagem a gente aumenta a área superficial desse alimento e aí a gente incorpora grande quantidade aí de oxigênio, então potencial de óxido-redução de mais de 200 milivolts. Sucos de frutas, mais de 400, como a gente já viu anteriormente, que é super favorável para o crescimento de bactérias aeróbias e também para a multiplicação de leveduras e fungos filamentosos. Okay? Depois, quem quiser anotar, é só dar um pause no vídeo e passar para o caderno isso daqui. Gente, essa ilustração é uma ilustração que cai demais em provas de vestibular e em provas de Enem, certo? São 5 tubos de ensaio. As bolinhas pretas que vocês estão vendo representam as bactérias. É como se cada bolinha preta fosse uma bactéria. Então, vamos ver aqui. O tubo de ensaio número 1, é outra coisa que eu tenho que falar. Na parte superior do tubo de ensaio seria a região onde eu tenho maior concentração de oxigênio. Essa região aqui que vocês estão vendo. E quanto mais fundo vai ficando o tubo de ensaio, menor a concentração de oxigênio presente no meio. Ok? No tubo 1, vocês vão perceber que a maior parte das bactérias estão aglomeradas, estão concentradas nessa região mais rica em oxigênio. Portanto, eu poderia dizer que no tubo 1 eu tenho um cultivo de bactérias aeróbias obrigatórias ou aeróbias estritas. No tubo 2, as minhas bactérias estão mais concentradas no fundo do tubo, onde eu tenho uma menor concentração de oxigênio. Então, aí eu poderia dizer que o cultivo de bactérias do tubo 2 são de bactérias anaeróbias estritas ou anaeróbias obrigatórias. No tubo 3, eu tenho tanto a concentração, uma alta concentração de bactérias presentes na região onde tem mais oxigênio, mas eu também tenho diversas bactérias crescendo em regiões de menos oxigenação. Então, aqui eu teria o quê? Cultivos aeróbios facultativos, ou seja, que crescem muito bem em regiões com alta concentração de oxigênio, mas que se adaptam tranquilamente em regiões onde eu tenho menos concentração de oxigênio. O tubo, para vocês perceberem, as minhas bactérias estão aglomeradas nessa região aqui, que é uma região que não tem uma alta concentração de oxigênio, mas também que não tem uma baixa concentração a ponto de se aproximar aí da ausência de oxigênio. São as microaerófilas, que requerem oxigênio para se multiplicarem, mas que requerem uma quantidade muito baixa do oxigênio. No último tubo, no tubo 5, eu tenho as aerotolerantes, mas que também nós poderíamos chamar de anaeróbias facultativas, ok? Inclusive, em muitas provas a gente encontra o termo anaeróbio facultativo. E em alguns livros muito conceituados a gente encontra esse termo aerotolerante, que é basicamente a mesma explicação para o tubo 3. Bactérias que crescem tanto na região com alta concentração de oxigênio, quanto em regiões com mais baixa concentração de oxigênio, ok? Vou começar aqui analisando algumas questões. Eu separei 3 ou 4 questões de universidades, né, de 2012, 2013. Essa aqui é da Estadual de Feira de Santana e ele mostra justamente o que a gente acabou de ver no último slide. Ele tem aqui 3 tubos de ensaio, que foi adicionado diferentes meios de cultura de bactérias, e ele pede para a gente avaliar o experimento e assinalar a questão correta. Então, pausa o vídeo, lê a questão e vê qual que você marcaria. Depois você dá o play e aí eu vou dizer a resposta. Vamos lá. No tubo 1, eu tenho maior concentração de bactérias na região mais oxigenada. Então, aqui eu teria o quê? As minhas aeróbias obrigatórias, porque eu não tenho nenhuma bactéria crescendo aqui embaixo, na região de menos concentração de oxigênio. No tubo 2, né, eu tenho tanto bactérias crescendo nessa região,
de maior concentração de oxigênio, quanto bactérias crescendo em regiões com menos oxigênio. Então, eu teria aí as facultativas. E no tubo 3, a maior parte, na verdade, todas as bactérias se concentraram aqui no finalzinho do tubo, onde eu quase não tenho oxigênio presente. Então, vamos ver qual que eu marcaria. Vamos lá. Ó. A letra A fala que a sequência certa seria anaeróbia facultativa, já não marcaria, né? Aeróbia obrigatória? Ok, tá certo. Anaeróbia obrigatória? Não, o segundo é facultativo. O certo seria, então, olha, a letra E. Aeróbias obrigatórias, o tubo 1. Anaeróbias facultativas no tubo 2. E anaeróbias obrigatórias no tubo 3. Você vê que é uma questão toda contextualizada, mas muito fácil de responder, né? Aqui na questão número 2 é da Federal Fluminense, tá? Não lembro o ano dessa questão, mas ele vem aí, dá um pause para você ler a questão. Ele vem aí falando do Clostridium botulino, do botulismo, das primeiras identificações da doença, e no final das contas ele fala o seguinte: Clostridium botulino é um patógeno classificado como? E eu falei na aula de hoje que o gênero Clostridium, especificamente o Clostridium botulino, essa espécie aí desse gênero, é um anaeróbio, é uma bactéria anaeróbia. Então, você vê que é uma questão com um texto enorme, mas basta você saber que o Clostridium botulino pertence, então, às bactérias anaeróbicas, ok? Anaeróbias, letra D. Na número 3, também questão da Universidade Federal Fluminense, eu tenho aqui, olha, as embalagens a vácuo têm como objetivo a proteção do produto que está em seu interior, prolongando sua vida de prateleira. Esse procedimento de embalar a vácuo, o que é embalar a vácuo? É você embalar o alimento e retirar todo ou grande parte do oxigênio presente no meio. Esse procedimento visa evitar o crescimento de micro-organismos deteriorantes do tipo, pausa o vídeo e analisa qual você marcaria. Pronto, apertou o play, vamos ver aí se você acertou. A resposta certa seria a letra D. Se eu retiro grande parte do oxigênio presente no meio, obviamente eu quero evitar o crescimento de bactérias aeróbias, que precisariam desse oxigênio para se multiplicar. Ok? Questão muito fácil também. Aqui, mais uma vez, como eu falei, essa questão vira e mexe e cai. Não só em Enem, em vestibular, como também para concursos na área de agroindústria e biotecnologia, certo? É uma questão da Universidade de Brasília, de 2013, e muito parecida com a primeira questão que a gente fez. Então, com base na figura acima, que representa o crescimento microbiano em função da disponibilidade de oxigênio, assinale a opção correta. Então, dá um pause, analisa a questão e vê qual que você marcaria. Ok? Deu play, vamos ver aqui então. Ó. No tubo 2, observa-se o crescimento de micro-organismos anaeróbios e aeróbios. Nada a ver, né? No tubo 2, a gente só tem crescimento de anaeróbios aqui embaixo. No tubo 1, observa-se crescimento de micro-organismos facultativos. Nada a ver, né? Só tem bactérias crescendo aqui perto da região de oxigênio. No tubo 3, observa-se o crescimento de micro-organismos microaerófilos. Ó, as bactérias aqui na região não tão próxima à região com grande concentração de oxigênio. Estão aqui, ó, pode ser essa correta. No tubo 1, observa-se o crescimento de micro-organismos anaeróbicos. Nada a ver. No tubo 4, observa-se o crescimento de micro-organismos anaeróbios. Também não, a gente tem aqui no tubo 4 os facultativos. Então, a resposta correta seria a letra C. No tubo 3, observa-se o crescimento de micro-organismos microaerófilos. Galera, a aula de hoje foi essa. A próxima videoaula da gente vai tratar sobre nutrição bacteriana. Então, fiquem ligados. Eu vou elaborar também aquele formulário de questões para vocês treinarem. E qualquer dúvida, vocês me mandem no WhatsApp e a gente bate um papo aí para discutir sobre a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Um beijo, boa quarentena e se cuidem!